Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui mais uma live. Estamos com o tema da criança e a natureza e uma convidada muito especial, que é a Carol. Enquanto ela vai entrando aqui, eu vou apresentando bem. A Carol é mãe da Eloá, de 17 anos, e da Anitta, de 10 anos. Antes mesmo dela se formar em pedagogia, ela já começou a formação com metodologia Montessori e vivenciando na prática toda essa filosofia. Oi, Carol, tudo bem? Olá, bom dia. Bom Obrigada, dia a todos. obrigada pela presença. Obrigada Estou aqui te a você apresentando. pelo convite. Estou te apresentando aqui, falando um pouquinho sobre você e depois eu vou passar para você, tá bom? A Carol Tá bom. trabalha na área educacional há mais de 15 anos e sempre permeando essas teorias construtivistas, né, Carol, que tem a ver com a natureza como um ponto principal, seja a natureza interna ou externa, e visando ser como protagonista da sua própria construção. A Carol é pós-graduada em psicologia transpessoal e acredita que utilizando o autoconhecimento como direção e reconhecimento de si, do outro e do mundo, ou seja, da natureza, podemos viver de maneira mais harmônica e mais plena. E a Carol também é fundadora do Espaço de Ser, que ela vai contar para a gente também um pouquinho o que é o Espaço de Ser e compartilhar com a gente um pouco as vivências que ela tem lá e as observações que ela tem feito. Então, Carol, bem-vinda, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, falando desse tema extremamente importante, que é o contato da criança com a natureza. Eu vou deixar agora você falar e contar pra gente aí como que foi um pouquinho, né? Começando por esse caminho, falando pra gente. Você trabalhou com tantas pedagogias diferentes, mas elas se conectam em alguma coisa. Então, conta pra gente como isso se entrelaça, né? O Montessori com o Freinet, com a Reggio Emílio, com outras aí pedagogias e com a natureza. E, enfim, vou passar a bola para você. Vai lá. Eu iniciei sendo mãe. Em primeiro lugar, a procura de uma escola para minha filha. Acho que esse é um caminho Anteriormente, comum aqui, viu, Carol? A maioria das mães se vê nessa situação mesmo. e aí foi isso que, na verdade, me fez olhar para a área da educação com uma outra perspectiva. Então, eu era designer de interiores, sempre o ambiente permeando a minha vida, né? E quando eu cheguei numa escola Montessori para conhecer, para minha filha que tinha 2 anos, e ela pediu, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. Eu falei, nossa, eu não queria levar para a escola agora, mas precisa ser um lugar, então, muito acolhedor e respeitoso. E foi aí que começou a minha peregrinação. E a primeira escola que eu fui visitar foi uma Montessori. E aí o resto perdeu todo sentido para mim. Porque quando a gente chegou no ambiente, isso há 16 anos atrás, né? Foi um ambiente tão amoroso, tão respeitoso, que a gente até foi visitar as outras escolas, mas naquele momento que ela precisava, lógico, com esse olhar individualizado para ela, para as potencialidades, a gente falou, essa é a melhor opção. E aí ela foi muito feliz enquanto esteve lá, e eu fui me envolvendo, me apaixonando, e aí comecei como mãe voluntária. Aí depois eu comecei a me engajar um pouco mais, aí eu fui estagiária, aí eu já comecei a fazer a formação Montessori, né? Então, na verdade, eu me formei primeiramente no Montessori para finalizar a pedagogia. Então, aí eu fui assistente e depois professora nessa mesma escola. Então, logo depois que eu saí de lá, a gente foi à procura de pedagogias, de teorias que também olhasse a criança com esse olhar respeitoso,
cuidadoso, individualizado, para que ela pudesse ter as potências delas todas olhadas de maneira profunda, né? Não só colocarem para ela limitações, né? Mas também potencializar, que a gente sabe, né, que a estrutura escolar ela dá uma certa limitação, mas eu gostaria que isso fosse construído por ela, através dela, do que ela trazia. Então eu falei, não, são só essas pedagogias que contemplam isso. Então aí eu fui em busca de várias. Ela entrou numa escola Freinet, que ficou até o nono ano, foi muito feliz. E agora a minha mais nova também está, porque a gente não tem um Montessori, a minha mais nova tem 10 anos, para essa faixa etária, né? Infelizmente, por aqui em Campinas. Então, elas foram muito felizes. E aí eu comecei a estudar psicologia transpessoal, porque eu via que, além da pedagogia, a gente podia ir mais além. E aí foi quando eu entrei na psicologia transpessoal e uni essa questão do eu, o outro e o ambiente, a natureza de maneira mais profunda. Que legal essa trajetória, Carol. E conta pra gente sobre o espaço de ser, o que que é esse espaço e qual que é a proposta de vocês? Então, aqui a gente recebe crianças de 4 a 12 anos, é um espaço psicoterapêutico na natureza, com liberdade, né? Nós pensamos cantos provocativos para que elas possam circular de maneira livre, se movimentar, ouvir seu corpo, longe dos apelos, né, dos eletrônicos. Então, assim, para algumas crianças no início é bem desafiante isso, né, sair desse modo, Desintoxicar, né, Carol? sim. E assim, eu pensei nessa faixa etária, né, por conta de. A gente vê a educação infantil contempla muitas crianças no brincar, mas depois dos 6 anos, isso começa a ficar muito mais raro nas escolas, nos espaços que contemplam a criança. Então, essa faixa etária é uma faixa etária que está aberta para trabalhar o emocional, principalmente. E é quando é aquele que a gente chama, né, do período sensível para isso. Então eu falei, vamos aproveitar essa liberdade do espaço na natureza para deixar com que eles expressem de maneira genuína, através da fala, das expressões artísticas, do seu corpo, para que eles possam ser contemplados naquilo que eles estão sentindo, nas emoções, para que eles nomeiem, para que eles possam entender o que está acontecendo dentro deles, fora, nos pares, né? Eu e a Gi, trabalhamos juntas, a Giovana Umbuzeiro, então ela é focalizadora de comunicação não violenta também, então ela traz muito isso, né, da comunicação não violenta para que as crianças possam reconhecer seus sentimentos, suas emoções e suas necessidades por trás das ações. De maneira leve, brincando, refletindo e principalmente com os elementos, né? Então, legal. Carol, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu queria colocar isso. Eu acho que é super importante a gente lembrar que, de acordo com a teoria de Maria Montessori, né, ela traça os 4 planos do desenvolvimento da criança. E aí ela diz que do 0 aos 6 anos é um período em que a criança está construindo a si mesma. Né? Um período assim de que ela está entendendo como que o mundo funciona e ela está tentando organizar e está se compreendendo assim como um ser individual. Então a criança chega, ela não sabe nada, ela começa a observar o mundo, ela começa a ver as coisas e ela passa por um período adaptativo, em que ela vai entender como esse mundo funciona e como as coisas funcionam. E ela vai aprender
a ser autônoma, a ser um ser independente. Então, ela aprende a fazer as coisas comuns que a gente faz no dia a dia cotidianas, né? Se vestir, tirar a roupa, aprende a usar o banheiro, aprende a comer sozinha, aprende a se locomover, que é uma coisa que pra gente é tão banal, mas pra criança não, né? E aí, quando a criança chega no segundo plano, a partir dos 6 aos 12 anos, é uma fase em que essa criança ela já ganhou a autonomia dela, mas agora ela começa a pensar de uma maneira abstrata. E ela começa a ter essas questões mais emocionais, no sentido de o que é justo, o que não é, o que é certo, o que não é. Ela vem questionamentos, ela quer, assim, ganhar o mundo, né? Para ela, assim, é como se abrisse um horizonte em que ela quer conhecer o universo, ela quer conhecer o mundo. E eu acho que tem muito sentido você ter escolhido essa faixa etária por causa Sim. dessa própria característica do desenvolvimento da criança, né? De como ela precisa disso. E aí eu queria que você contasse para a gente como o contato da natureza, ele influencia nisso e nessas questões. E antes de você falar isso, descreve para as pessoas que estão ouvindo como que é o espaço de ser, porque eu fui aí e eu fiquei, assim, encantada. Realmente é um espaço na natureza e a gente sente uma paz interior só de estar no ambiente, né? Como é transformadora, como a gente se sente bem, como a gente quer explorar, a gente quer esse contato. Imagino para uma criança como é. Então conta pra gente quem nunca foi, aí o que ela vai ver quando ela chega no espaço de ser. É essa questão mesmo que você falou do estar no mundo, né? Qual é o meu lugar no mundo, né? E onde eu estou em relação ao outro, a mim mesma e à natureza. Então, isso, a gente pensando nisso, faz os cantos provocativos aqui, né? É um quintal que privilegia o verde, então a gente tem por volta, estou olhando para ela agora, por volta de mais de 30 árvores. Então, assim, é um local muito relaxante, agradável mesmo. A gente tem a parte que a gente divide por áreas dos elementos, então a gente tem a parte do ar, os balanços, o slackline, os pneus, a gente tem o tanque de areia, que também é o espaço que eles brincam com a água. Então, quando vai surgindo as ideias, isso tudo parte deles, né? As ideias de, vamos fazer uma barraca aqui, vamos fazer um. Então, eles é que vão modificando, transformando e movimentando o ambiente. A gente faz algumas provocações com esses cantos, o da arte, o da yoga, os jogos, mas eles vão circulando de maneira livre, né? Então temos a área do fogo, que é uma área mega importante aqui. A mais requisitada deve ser. E aí, mesmo no calor, eles querem fazer fogueira. Então é um espaço que convida a eles olharem para dentro de si. Lógico que vai ter essa inter-relação com o meio, com eles e com o grupo, mas eles escolhem o momento para isso. Então eles têm essa liberdade. Agora eu quero ler um livro debaixo da árvore. Então aqui eles têm o espaço, o tempo. Não tem uma campainha dizendo que agora você precisa lanchar. Não, eu vou sentir meu corpo, o que ele está precisando para eu ir comer uma frutinha. Agora eu quero um chá. Eu vou sentar lá nas poltronas para eu tomar o chazinho e conversar. Então, assim, aqui eles têm espaço para pensar, para sentir e colocar isso para fora da forma que eles escolherem. E para Né? se Então, conectar, né, consigo mesmo. Eu fico Sim. pensando, poxa, como eu queria isso. Às vezes a gente esqueceu, né? A gente se afastou muito da natureza. A gente não tem tempo, né, para ouvir a gente mesmo. Então, e é esse barulho externo, ele é diminuído. E quando ele é diminuído, né, o superestímulo das telas, a vida frenética, os horários, as rotinas, abre espaço para muita coisa. Então, aí evidencia as potencialidades deles, porque eles podem escolher o que eles querem, e eles olham para ele, o que eu quero fazer agora?
Então, eles vão atrás disso. E aí, a gente tem crianças que dão oficinas aqui das potencialidades, das habilidades para os amigos. Então, é muito poderoso esse encontro com a natureza, porque a partir disso a gente encontra com a gente mesmo, né? E como que você vê tudo isso, assim, se encontrar com Montessori? Onde que essas duas coisas se encontram? Para mim, Montessori foi a minha primeira mestra e continua sendo, né? Então, eu tenho lembranças assim de quando eu trabalhava. Tem uma lembrança que é muito marcante para mim. Eu em sala, a escola era uma escola que contemplava um jardim, que tinha um jardim muito lindo na frente da sala, era aberto para a horta, então na sala eles podiam circular de maneira bem à vontade, com liberdade. Então, eles ficavam ali fazendo as atividades de uma maneira bem tranquila, e de repente começavam as borboletas a chegarem nas flores. E eles iam correndo, alguns ficavam, outros não, outros se juntavam em grupo e iam correr atrás das borboletas. Então, eu acho que esse respeito pela criança, né, pelo esse movimento interno dela que Montessori traz, e ela proporciona, ela abre espaço para que a criança possa ter contato com a natureza a partir do ambiente. Ela não eram todas as escolas que tinham um quintal, um jardim, mas ela trazia para dentro da sala, né? Então, o embelezamento, né, o cuidado com as plantas de dentro da sala, o caminhar até a escola e trazer uma florzinha para colocar no vasinho da sala era muito corriqueiro, né? Então, esse embelezamento comigo, com o ambiente, trazer a natureza para dentro, era muito comum É muito na sala. presente mesmo numa sala Montessori, né? E até as atividades, se a gente pensar. Tem atividade de lavar coisas, né? Lavar roupa, lavar louça, que a criança tem que mexer na água e ela fica lá horas e horas mexendo na água. Tem as atividades de pintura, que depois eles têm que limpar tudo e pega a esponja com a água. Tem o arranjo de flores, como você falou. O próprio preparar do alimento, né? De As cortar, fatiar. hortas. A presença das plantas, né? Os cuidados com a planta, regar, polir as plantas. Realmente, o Montessori tem muito essa proximidade, não só de ir para fora, né? Que tem eu lembro da passagem em que a Montessori leva as crianças lá quando ela ainda nem tinha escola, quando ela trabalhava naquele hospital psiquiátrico, e que ela leva as crianças para tomar chuva, né? As crianças do lado de fora para tomar chuva e pular nas poças. E não só ir para fora, mas trazer a natureza para dentro também. Né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho parque. No Brasil realmente é muito difícil a gente ter uma área que a gente possa levar a criança, né? Um parque lindo, maravilhoso, aberto, não é em toda a cidade, mas a gente poder ter esse olhar de trazer a natureza para dentro de casa também. Né? Foi muito legal você falar isso. Sim. E a partir dos 6 anos, isso que eu acho mais interessante no Montessori é a educação cósmica, né? Quando ela começa a contar aquelas histórias maravilhosas sobre o surgimento da vida, do planeta, isso envolve a criança de uma maneira tão poderosa, né? Isso é minha história, né? E isso ela faz como ninguém, porque a criança consegue viver e sentir, né? Porque a criança, ela, a partir dos sentidos é que ela vai se sentir viva, né? Então ela usa tudo isso nas histórias que são apresentadas. A natureza também traz isso, ela é multissensorial. Então mexe com a criança de uma maneira tão poderosa que ela consegue se... Nossa, eu faço parte dessa história. O meu corpo é formado por poeira estelar, né? Então ela traz isso, essa interrelação, essa interconexão, na verdade, entre a criança, o ser humano e o todo, através dessas histórias. E isso no Montessori é muito poderoso.
Porque a criança que já tem um incentivo para estar na natureza, né? E ainda reforçado isso numa sala Montessori, é muito poderoso, né? Agora, Então, é assim, verdade. É verdade. E vamos falar disso, então, vamos falar assim do poder da natureza para a criança. O que você vê assim? Qual que é a importância da natureza para a criança? Por que que a gente precisa botar a criança em contato com a natureza? Por que que a gente está falando disso hoje, né? porque na verdade, né, nós somos natureza, né? Nós somos seres biofílicos que chama. Nós somos seres que, de forma intrínseca, a gente precisa da natureza, né? Foi feita uma pesquisa, eu vou falar dessa pesquisa que foi em relação a adultos, que eu acho que é muito importante. Iniciou no Japão, mas foi feito em várias partes do mundo, e que eles convidaram algumas pessoas para andar na natureza, caminhar na natureza. Se chama banho de floresta no Japão, né? Então, eles pegaram algumas pessoas que tinham pressão alta, pressão baixa, e foram e convidaram para andar na natureza. E depois de 15 minutos, eles constataram que algumas pessoas que tinham pressão alta baixou e as que tinham pressão baixa aumentou, regulando, equilibrando. E isso se deu o nome de biorregulação. 15 minutos, gente. 15 minutos. Em 15 minutos, eles já conseguiram constatar essa diferença, o que não foi constatado na cidade, né? E isso perdurou, esses efeitos, esses benefícios, de 3 a 5 dias na vida dessas pessoas. Uau! Então, dá Pra pra gente ver que a gente natureza tem um impacto mesmo, né? Tremendo na nossa vida. imenso. Imaginem nós, adultos, que a gente já está assim, muito mais desconectado do que as crianças da natureza, mas que tem um impacto imenso desse. Imagine a criança que é incentivada a estar nesses lugares, o quanto essa natureza afeta ela, né? Então ela vai olhar, né? Ela vai perceber, ela vai interagir com as plantas, e aí ela vai observar o plantar da semente, o germinar, o crescer, o colher. O que ela está aprendendo ali? O que ela está sentindo? O espaço, a paciência, a resiliência. Pegou chuva, caiu, pegou o sol, levantou, secou porque estava sem chuva. Então são tantos ensinamentos, são tantas preciosidades que a gente traz para a nossa vida que a criança ela capta isso como ninguém, né? Ela sente isso, ela não entende isso, mas isso está introjetado como nós somos seres biofílicos, né? A gente é parte da natureza, isso é intrínseco na gente, ela sente. Então, ela crescer com isso é crescer com uma potência muito grande de vida. Nossa, é verdade. É muito profundo, né? É muito. E são tantos os aprendizados, né, Carol? A gente vai falar um pouquinho assim do emocional, dos impactos emocionais e dos impactos acadêmicos mesmo, né? Do desenvolvimento. Porque como a gente estava falando, a criança ela está ainda aprendendo a se adaptar. Ela está em um período adaptativo, digamos aí, nos seus anos iniciais. E Sim. ela aprende como ela conhece esse mundo, como ela entende que esse mundo, através dos 5 sentidos, né? Não é vendo numa tela que ela vai aprender. As pessoas, tem tanta gente que fala para mim assim, mas meu filho aprende tanto na TV. Aí a gente pensa, ele aprende ou ele repete? Porque repetir é diferente de aprender. A criança, para ela aprender, ela precisa viver, ela precisa construir o corpo, né? Aí a criança vai, sei lá, tentar pegar uma coisa, ou vai tentar andar, a criança tropeça e cai toda hora. A cabeça dela precisa acompanhar o corpo. O corpo, a cabeça, a mente, tudo tem que estar em sintonia. E a natureza proporciona para a criança esse desenvolvimento, né, holístico do todo. A criança, ela vai plantar
que nem você falou, né? Ela vai plantar, ela tem que sentir, ela vai sentir o cheiro da terra, ela vai botar a mão, ela vai ouvir os barulhos dos passarinhos, ela vai regar, ela vai... E toda essa experiência, depois ela vai desenvolver o emocional, na paciência, no temperamento, aí ela vai se frustrar. Eu lembro que o ano passado, minha filha fez na escola, né, a escola Montessori, eles fizeram uma horta linda, trabalharam muito para conseguir limpar todos aqueles canteiros depois do inverno, fica tudo sujo. Aí limparam, tiraram todas as coisas, colocaram terra nova, araram, nananana, plantaram. Aí na hora que estava dando os frutos e as coisinhas estavam tudo meio verdinha, mas estava quase pronta, veio algum bichinho e comeu tudo, tipo durante a noite. E aí amanheceu todos os frutos comidos. E eu lembro a frustração que ela sentiu, que ela ficou tão aborrecida do, poxa, a gente trabalhou tanto e agora a gente não vai conseguir comer, né? E o quanto isso gerou, assim, um aprendizado, né? E quanto a gente teve que conversar, e o emocional, e depois ela entendeu que os animais também precisam comer, e como é o ciclo da vida, de como as coisas se relacionam. E aí ela descobriu que existe a ideia do espantalho, aí ela resolveu fazer uma pintura de um bicho bem feio e ela botou no jardim para espantar. Então, assim, olha o quanto de elaboração que uma criança vive no contato com a natureza, né? Sim, é de uma maneira muito profunda, porque na verdade afeta todos os sentidos de uma vez só. Então, assim, são os aromas, é o som do passarinho, da cachoeira, do rio, é o pegar o tátil, né? O sentir o macio da folha, o deitar na terra. Então são tantas, o visual, são tantas tonalidades de verde, de cores, assim, que nada do que a gente faz é capaz de reproduzir tamanha criatividade. Então a gente está falando em criatividade de vida, né? E isso elas conseguem perceber interiormente a partir desse contato. Porque senão só fica no mundo superficial, artificial, né? O mundo natural é imenso, é infinito. É verdade. Então imagina a gente dar essa possibilidade de infinito para a criança. É muita coisa, né? Eu vou só ler aqui alguns comentários, tem bastante gente comentando. Viver cobrindo diz linda live, parabéns. Depois a Vivi fala, essa troca com os elementos é fantástico, o ar puro para regular nosso sistema. Depois ela diz os ciclos, entender os ciclos e a paciência, né? Que lindo. Sim. Isso. Aprendizados extremamente importantes. A beleza por todos os lados. Não é, e essa questão das estações mesmo. Há inverno dentro de nós, né? Há verão. Então, assim, essa relação do que a gente sente, né? E aí a gente volta para o emocional em relação à natureza, também é muito sentido, né? Porque tem dias que eu tô com uma nuvem carregadíssima de chuva na minha cabeça e vai ter trovão, mas depois ela vai passar. Eu entendo que ela vai passar, porque a nuvem sempre passa e o sol vai aparecer. Então, fazer essas associações com a natureza, do que a gente sente, né? As emoções são passageiras, né? É muito potente para a criança. Assim, ela se sente até Você falou sim, disso, ela se né? sente, elas se sentem mais calmas por saber que aquilo que ela está sentindo, que às vezes é muito forte, é muita raiva, é muito descontrole, desordem, também vai passar, né? Nossa, isso é um aprendizado tão importante, né? Eu imagino como isso deve... uma criança que percebe isso, quanto muda a vida dela. Porque tem muito adulto que não percebe isso, né? Às vezes a gente se vê no meio da tempestade e a gente acha que aquilo não vai acabar. E você fazer essa conexão com a natureza, você observar a natureza e entender que ela é feita de ciclos e que a nossa vida é feita de ciclos, né? O quanto isso traz uma maturidade tremenda para a criança.
Inteligência emocional e espiritual, porque você está indo além de você, né? O espiritual é isso, é você transcender, né? Para se perceber, né? É muito. A gente tem muito que aprender, inclusive com as crianças, que elas mostram isso para a gente como ninguém. Sim. E sabe uma coisa que eu estou pensando aqui também, dessa questão emocional e do contato com a natureza, é que a natureza, a gente tem que, alguém até falou aqui, comentou da paciência, né? De como a gente não consegue acelerar as coisas da natureza. A gente tem que aprender a esperar o tempo das coisas, né? Você não consegue ir lá abrir o casulo da borboleta e fazer ela sair antes do tempo. Você não consegue fazer o brotinho crescer mais Sim, rápido. Então, o quanto isso é um trabalho, um exercício que a criança ganha e aprende, e o quanto a gente precisa desse exercício. Acho que a gente está tão desconectado que a gente, né, e ia se aí beneficiar muito. ela consegue. Sim, e aí mostra o quanto ela consegue perceber que ela também tem um ritmo, que é diferente daquela outra criança, que é diferente do adulto, e que eu preciso respeitar meu ritmo, porque senão eu também posso perecer em algumas coisas internas do que é importante para mim. Então, assim, essa questão do ritmo, né, que uma escola Montessori é muito respeitosa nesse sentido, e que, infelizmente, os métodos tradicionais não, né, elas podem constatar também na natureza. E num espaço como esse, né? Um espaço que é permitido, lógico que isso pode ser feito dentro de casa, um espaço que a criança tenha tempo, sem ninguém chamar ela para fazer alguma coisa, sem ninguém interromper o que ela está sentindo, ou se envolvendo com algo que é muito potente para ela. Então, essa questão do respeitar e olhar o próprio ritmo, né, também é muito importante, que a natureza nos traz muito evidente, muito evidentemente. Carol, conta pra gente como tem sido a experiência de vocês, qual é o perfil das crianças que têm chegado para vocês no espaço de ser, como vocês veem essa evolução ao longo do processo terapêutico em contato com a natureza. Então, muitas crianças que chegam aqui, nem todas, mas a maioria delas, elas chegam com questões emocionais que precisam ser olhadas de uma maneira mais pontual. Então, a escola que está pedindo que seja olhado, é um comportamento que eles determinam como inadequado. E quando eles chegam aqui, eles perguntam, mas eu posso fazer tudo isso mesmo? Eu posso ficar livre? Eu posso mexer naquilo? Eles não entendem o processo, né? Porque é tudo tão direcionado que quando eles se veem nessa liberdade, alguns conseguem lidar de uma maneira melhor, outros não, né? Então, às vezes a gente precisa estar ali mais perto, brincando junto, até por conta das telas mesmo, né? Eles não têm mais esse contato com a natureza, esse impulso de ir atrás das próprias coisas ou se reconhecer o que eu quero, o que eu não quero, porque eu só fico no externo. Então, o interno não é ouvido, Quem eu sou, né? né? Exatamente o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Então, quando ele se vê, a criança se vê com tudo isso para resolver, opa, o que está acontecendo? E aí, no momento que ela percebe que ela pode, que ela consegue se ouvir, nossa, eu não acredito que eu posso brincar disso, que eu posso me sujar, que eu posso balançar a hora que eu quero, que eu posso comer a hora que eu quero, que eu posso montar o que eu quero, porque aqui a gente tem o canto, que esse canto é muito significativo, que é o canto das construções com os reciclados, né? É um lugar onde eu percebo que elas colocam as peças nos lugares. Algumas vêm com a mente muito confusa, muito cheia de pensamentos agitados, e isso se expressa através do corpo. E ali elas vão montando,
e planejando, e organizando, e ordenando, assim como a brincadeira na terra com as panelinhas, né? No balanço, eu vou me acolhendo. Então, são momentos que elas podem fazer isso, brincar e se olhar. Então, tudo vai se reorganizando pela vivência, pelo corpo, pelo sentir, pela terra, né? E quando eles percebem que essa reorganização se dá de maneira natural, brincando, aí eles se abrem ainda mais para colocar para fora o que eles estão sentindo. Porque aí vem a segurança, eu estou seguro, eu posso estar aqui. Não é como a escola, você não pode isso, você não pode aquilo. Sim, você pode trazer a raiva, você pode trazer o palavrão, porque o palavrão ele fica preso, né? E aí tá, mas será que a gente pode usar outras palavras para substituir essa? E o porquê que, então as reflexões são muito profundas. O porquê que essas palavras são ofensivas? E a outra fala, porque o fulano falou isso pra mim. Porque o ciclano, eu não gostei, mas por que eu não gostei? Eu não sei por que eles acham errada essa palavra. Então as reflexões vêm de uma maneira tão efusiva a partir dessa ordenação que a natureza e a liberdade e a brincadeira trazem, né? E isso se dá de maneira individual, às vezes, ou no coletivo. Então, a gente está sempre atenta, a gente está sempre ali do lado deles, a gente está sempre acompanhando de pertinho para ver a necessidade de cada um deles e do grupo. E quando eles percebem que eles estão no espaço acolhedor e amoroso e respeitoso, eles transbordam felicidade e as potências. Então, eles saem daqui muito felizes, muito plenos, porque esses muito espaços... relaxado, né, Carol? Pelo jeito que você tem falado, parece que a criança tira um peso, assim, ela... né? Sim. Então, ela não relaxa só em relação ao ambiente. Ela relaxa em relação a ela mesma. Então, eu me escuto melhor, eu me centro melhor, o meu foco aumenta, minha memória melhora. Então, são tantos benefícios que não dá nem para listar. Dá para listar. E sabe o que eu fico pensando? Eu gosto de lembrar, assim, eu faço essa referência de como é gostoso pra gente, por exemplo, ter um dia na praia. Ou de como é gostoso pra gente entrar embaixo de uma cachoeira, né? Parece que você lava a alma, assim, parece que você vira outra pessoa. De você ter... É só voltar pro banho, Dani. Volta pro banho no final do dia. E o banho, como é essencial, né? Chegar no fim do dia, você tomar aquele banho, que você sai, assim, sim, transformado. E o quanto a gente tem privado as crianças disso, né, Carol? A criança, ela é um ser em construção e ela precisa desse contato com o mundo. Ela precisa dos 5 sentidos, ela precisa se conectar e entender que ela é parte de um todo, né? E que cada ser, que cada coisinha mínima, cada formiguinha, ela é importante, ela tem a sua função no mundo. E se uma formiguinha tem uma função no mundo, você como uma criança, você como um ser, também tem a sua função e a sua missão no mundo, né? E o quanto isso traz esperança, traz propósito, traz paz, né? Para dentro da vida de todos nós. Ressignifica o viver, né? Exatamente. Ressignifica o viver. E, Carol... E aí a gente... Pode falar. Pode falar, desculpa. Não, pode ir. E aí a gente sai daquele modelo que a gente conhece como antropocêntrico, que é o homem como centro de tudo, o ser humano, e entra no biocêntrico. E aí isso é muito necessário. Por quê? Eu consigo olhar que o trabalho da formiga é valoroso, assim como o meu também. Então, assim, é uma grandiosidade essa mudança de perspectiva de olhar. Porque tudo muda a partir disso.
Então, a minha relação com a natureza não vai ser mais de superioridade como está posto, né? Eu faço parte dela, eu sou ela, E eu né? Eu dependo estou ela. dela também, né? Também, sim, porque não tem como a gente viver sem a natureza, sem a água, sem o alimento. E quando ela percebe isso, quando ela sente isso, acho que vem de uma maneira tão potente o querer proteger a natureza, porque na verdade eu estou protegendo a minha vida, né? Eu estou me protegendo, eu não estou protegendo a natureza porque ela está longe de mim, porque ela só é uma fornecedora. Não, eu sou parte dela. Então, esse olhar, ele precisa ser muito incentivado e os adultos, primeiramente, precisam mudar os pontos de vistas para que eles possam proporcionar isso para as crianças, né? Eu queria falar um pouquinho disso. Essa semana, a gente teve uma conversa pelo WhatsApp, né? Em que a gente falou isso, né? Da importância de nós, adultos, mudarmos as nossas posturas. A gente precisa entender tudo isso que a gente está conversando agora e a importância desse contato com a natureza e da criança ter essa oportunidade para se autorregular, né? E para se... Eu gosto muito, sempre quando eu vou... Até a própria ideia do vila, né? Do vila ser... vem lá de um ditado africano muito antigo, que é preciso uma vila para educar uma criança. E eu sempre gosto de fazer referência, quando eu penso, principalmente na minha maternidade, quando eu virei mãe, eu sempre pensava assim, como as pessoas sempre fizeram? Como era antigamente? E eu sempre tentava voltar para esse lado animal, instintivo, sabe? Quando eu virei mãe, eu meio que eu comecei a me buscar no meu sentido assim histórico mesmo, na minha história, no meu ser animal. Qual é o meu instinto? Porque é tanta informação e é tanta confusão e é tanta coisa no mercado comercial que compra isso, seu bebê precisa daquilo, você precisa fazer isso para sua criança, você precisa... E é tanto bombardeio que eu me sentia assim, engolida, sabe? E angustiada, assim, asfixiada de, meu Deus, o que que eu vou fazer? Qual que é o certo? O que que eu tenho que fazer? E aí eu pensava assim, como era antigamente? Como as pessoas faziam? Onde está? Eu sempre busquei, assim, essa sabedoria antiga, sabe? E aí eu pensava, como era nas tribos africanas? Como são nas tribos indígenas? Como, sabe, essa coisa mesmo de natureza. E foi assim que eu fui desenvolvendo a minha maternidade e tentando encontrar a simplicidade. A criança, ela precisa, eu falo, né, ela precisa de uma coisa essencial, que é a nossa presença, que é o nosso ser Sim, integral ali, olhando para ela, observando essa criança, tentando entender ela. E ela precisa viver o mundo, viver a natureza, né? E aí a gente conversou essa semana do meu esforço, porque como eu não cresci com isso, né? Como eu não cresci, eu cresci um pouco, eu tive um pouco essa vivência em sítio, de subir em árvore, de comer fruta do pé, mas eu já morava na cidade, então a minha vida, a maior parte era nessa coisa urbana, e eu assisti muita sim, TV, como qualquer outra criança, né, que cresceu aí na década de 90. Mas como todas nós. e aí eu fico me buscando e me policiando para trazer para os meus filhos essa vivência, né, na natureza, esse contato na natureza. E às vezes para mim é difícil, né? Até mesmo quando a gente foi aí no espaço de ser, que tinha chovido muito, que estava aquela lamaceira, e eu assim com meus pezinhos meio que levantando os dedinhos, porque tipo, ai, tá muito sujo, tá muito enlamaçado, né? E o quanto a gente precisa ter esse contato e sair da nossa zona de conforto para a gente realmente ganhar os benefícios da natureza, né? Que nem você falou, tudo bem ficar sujo. Tudo bem, a Sim. terra, ela não é contaminada. Às vezes a gente vê, não, os pais, ai, não vou botar na grama, vai que fica doente. A terra não é contaminada, ninguém Ela não é adoece. sujeira, né? Ela não é Exato. sujeira, né? Ela, na verdade, é um imunizante poderosíssimo. Então, eu queria que
você contasse um pouco sobre isso. Desculpa, eu me prolonguei aqui, viajei aqui na minha história, mas conta pra gente um Imagina. pouco sobre isso, assim, sobre essa necessidade do adulto de sabe, soltar De voltar. e voltar para a Sim, natureza. eu acho que é isso, né? Hoje em dia a gente está tendo uma imersão nos eletrônicos, assim, de uma maneira tão cruel até, eu digo, sabe? Porque exigências e demandas de todos os lados para que isso aconteça. É muito difícil equilibrar, né, isso de estar na telas e fora dela, porque o trabalho exige isso, né? E muitos trabalhos exigem isso, e a criança chamando a nossa atenção para elas, nós precisando olhar para a gente mesmo. Então, são muitas demandas e que tempo que sobra, né, para a gente ir na natureza ou sair da tela. Eu tô lá na natureza, mas eu estou fotografando, eu estou respondendo os recados, então é muito desafiante mesmo a gente conseguir esse equilíbrio, né? Mas é possível. E É necessário. possível, sim, é possível, necessário, porque é onde a gente se refaz como vida, vida mesmo, né? Vida de sentir os cheiros, né, na natureza. Então, quando a gente se abre para essa reconexão ancestral, porque aí a gente volta na natureza, que a natureza tem guarda essa memória, né, dentro da gente, e você conseguiu acessar isso, e a gente pode acessar isso, né, quando a gente se abre, a natureza ajuda a gente a acessar isso, né. Então, é, dispor de 15 minutos que for no dia para sentir um cheiro de um ar fresco, de uma flor, parar tudo, nem que seja 5 minutos. Isso já faz uma diferença imensa, né, para nós, porque a gente sai do automático ali e o corpo entende, opa, agora um espaço. Só que a mente não consegue parar, né? Aí fica aquela loucura. Mas isso com a persistência, né, com a insistência, isso acaba amenizando, acaba ficando mais leve. Mas a gente precisa lembrar dessa persistência da natureza, né? E isso favorece não só a nossa saúde física, mas mental, psicológica. E a gente passa a olhar de maneira mais profunda para todas as outras coisas, não só para nós, mas para todos os seres, para os nossos filhos e filhas, né? Então aí eu olho a criança nas necessidades dela de uma maneira muito mais genuína, porque o meu olhar está apurado, o meu sentimento, as minhas emoções, elas não estão tão absortas, né, no automático. Eu saí um pouco, então eu consigo olhar ela de uma maneira mais profunda. E aí esse olhar, ele muda tudo, né? Ele muda tudo. E aí eu vou fazer uma plantação de ervas na minha varanda, por exemplo, né? Porque elas vão abrir, vão me ajudar a abrir esse espaço. No final de semana, eu vou passear, vou fazer uma trilha, eu vou num parque. Aqui a gente tem parques bons ainda. O importante é a gente se sentir seguro nesses ambientes, né? Para que a gente possa relaxar. Isso sim. Isso é uma coisa que influencia muito aqui para nós, a segurança de estarem nos lugares, nos parques. É possível. A gente precisa pesquisar, a gente se juntar com a comunidade. Isso é uma coisa muito importante. Se unir com outras pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, para dar essa segurança para as crianças e para nós estarmos num ambiente seguro e natural, né? E aí relaxar. Relaxar, porque aí
Como a gente sabe já que foi feita a pesquisa, 15 minutos na natureza vai reverberar em 5 dias. Incrível, dá para viver a semana, olha só. Exatamente. Então isso vai ser tão impactante na semana, né? Nem, Pra nem gente. todo dia, né, Carol? Às vezes, não, você está viajando, vai falar, como que eu tenho minha vida, eu tenho, né, cuidar, é corrido e tal. Todo mundo vive essa vida corrida hoje, acho que é uma Sim. constante em todo mundo. Mas será que no sábado e no domingo precisa ficar o dia inteiro dentro de casa? Principalmente quem tem criança pequena, né? Será que precisa o único passeio da família ser ir para o shopping, ou ser ir para um outro lugar fechado, ou levar a criança num brinquedão, num restaurante, né? A gente não pode, de repente, ir para um pesqueiro. A gente não pode, de repente, ir num parquinho, fazer um piquenique. Será que a gente não pode, né, tirar aí um pedacinho do nosso dia, do nosso fim de semana para ficar em contato com a natureza, para brincar num tanque de areia, para fazer uma trilha? Né? Isso é muito importante, a gente trazer essa reflexão para a nossa vida e fazer esse esforço pelas crianças e saber que o benefício vai ser nosso também, né? O quanto a gente vai desfrutar na nossa saúde, que a gente é natureza, que nem você falou, né, Carol? A gente é natureza. Sim. É necessário desemparedar as crianças, mas a gente também. Porque a gente fica tanto em ambiente fechado, né? Sem a luz natural, tem gente que fica sem a luz natural o dia todo, só vai sair à noite. Então, nos intervalos, eu vou no banheiro, vou tomar um arzinho no rosto, um vento, um solzinho de 2, 3 minutos a cada vez que eu vou no banheiro. Então, a gente precisa achar esses espaços, esse tempo, porque eles trazem para a gente vida, né? E é isso que a gente está precisando, o equilíbrio dessa vida virtual e real. E eu queria né? trazer também um pouco isso que eu recebo muito em consultoria, e isso é uma coisa que eu falo em consultoria, eu falo, você tem que sair com a criança todo dia. Não importa nem que seja para dar volta no quarteirão, para ir na padaria, na esquina e voltar, mas você tem que sair, porque a criança precisa minimamente respirar um ar puro do lado de fora, né? Minimamente. Mas o ideal... E não é sair entrando do apartamento para o carro, do carro para a escola, da escola para o shopping. É andar, eu digo andar, né? Andar. Sim. Nem que você ande num centro urbano, mas que você ande dando a volta no quarteirão, você tem esses 15 minutos aí de ar puro que você está respirando, de preferência no meio de algumas árvores, de preferência quanto mais perto da natureza. Mas só o fato da gente sair e ter esse sol batendo no nosso rosto, essa luz natural, né? O quanto impacta na nossa vida, na nossa saúde emocional, na vida da criança, na saúde emocional da criança. E eu vejo assim, as pessoas falando, nossa, ela é muito agitada. Não, minha criança, você não sabe como é que, você não conhece, mas ela não para. Aí eu falo, gente, criança não foi feita para viver num espaço de 50 metros quadrados, né? E que seja... sentada numa carteira por 4 horas, fechado, praticamente. E as crianças hoje, crianças muito pequenas, criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, passam o dia inteiro dentro de um apartamento fechado. E aí depois eu me questiono, eu coloco muito, né, isso, eu me questiono quanto essas doenças todas que a gente está tendo, essas manifestações das doenças, tanto nos adultos, né, essas pessoas com muita gente, todo mundo conhece alguém que teve depressão. A maioria das pessoas já passou por momentos muito depressivos. Ou doenças, outras, né? Outras doenças psicológicas, psicossomáticas, doenças do corpo. Porque quanto as crianças também estão sendo diagnosticadas com tantas e tantas e tantas coisas, e eu me questiono se essa ausência de natureza, essa desconexão com tudo isso que a gente está falando, com o nosso ser, com quem a gente é, com a nossa natureza, o nosso ser interno, a nossa natureza interna e a nossa natureza externa, nossa relação com o resto. O quanto esse distanciamento tem adoecido as nossas crianças, as famílias, né? E a gente precisa abrir os olhos para isso, a gente precisa acordar. Porque eu falo, gente, olha uma criança, não existe criança indisciplinada na praia.
Não existe criança fazendo birra, se jogando no chão, esperneando na praia. Você vê criança feliz. Você vê criança carregando areia para lá e para cá de balde. Não existe criança que foi na praia que não consegue dormir à noite, né? A criança deita à noite, ela desmaia. Porque a criança gastou energia, porque a criança viveu, ela viveu os 5 sentidos. Ela cansou o corpo. Ela precisa daquele sono para restaurar. Isso também é uma coisa, às vezes chega coisa, cliente de consultoria para mim, ai, não dorme de jeito nenhum. A gente vai analisar, eu falo, a gente não vai analisar o sono, a gente vai analisar essa criança integral. Que hora, como é a comida dela, como é o sono dela, como é o dia dela, o que ela faz para se divertir. Ela dá risada no dia dela. Ela tem momentos de prazer, ela tem momentos na natureza. Eu começo a mexer com tudo, eu falo, a gente vai mudar tudo. E aí você muda a rotina, você muda essa estrutura dessa criança, é pronto. Os problemas sumiram, as birras desaparecem. Então não é assim, as pessoas querem uma resposta mágica. Como que eu vou fazer para convencer a minha criança a tomar o remédio? Como eu vou fazer para convencer a minha criança? Eu fico ali, aí a pessoa fica 3 horas lá tentando convencer que ela não quer bater, porque ela não quer. Ela fica, mas fulaninho, porque precisa, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, gente, né? Vamos reestruturar tudo, não é essa questão pontual. O seu problema não é que a criança não quer tomar o remédio, ou que a criança não quer parar para escovar o dente. O seu problema é muito maior, é muito mais holístico, né? Vamos retomar as nossas essências. Porque uma criança que está em contato com a natureza, que tem uma rotina estruturada, que se alimenta bem, que tem um dia feliz, que ela ri, que ela gasta, que ela aprende, que ela vive com os 5 sentidos, essa criança chega à noite, ela deita na cama e ela dorme. Essa criança, na hora que ela tem fome, ela pega a comida que está ali na frente dela e ela come, né? Na hora que a gente fala com ela, vamos fazer tal coisa, ela aceita e ela vem. E é isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa voltar para isso, para a simplicidade da ancestralidade, né? Em que os nossos pais cresceram lá no sítio, aberto, né? Eu sou uma mãe atípica. Minha Anitta foi avaliada com um transtorno sensorial e TDAH. Então, assim, tudo isso ajuda muito no processo, né? A gente, no livro A Última Criança na Natureza, é cunhado um termo que fala sobre o transtorno do déficit de natureza, né? Então, eles falam muito dessas questões das crianças que têm os transtornos, o quanto isso ajuda a criança a se autorregular. Então, acho importante falar isso, porque tem crianças que mesmo com todos essa rotina, com todo esse olhar mais sensível e respeitoso, ainda assim apresentam a desregulação, que é a maneira como o corpo funciona, como o corpo está aprendendo e como o corpo se movimenta, né? Mas eu tenho vivido, né, experiências com crianças que apresentam muitas questões e tem resultado em caminhos muito mais amorosos e respeitosos. E foi por isso que, na verdade, eu abri, só coloquei para fora que eu acredito que já existia, né, num plano ainda maior e divino, esse espaço para contemplar isso, para contemplar essas crianças, né? Para contemplar todas as crianças e principalmente os adultos, porque é isso que a gente faz, a gente constrói a rede, né? Porque se o adulto ele não está envolvido nesse processo, seja o pai, a mãe, a avó, os responsáveis, né? A gente vê que falta, né? Existe a falta para a criança. É preciso mesmo essa vila, essa aldeia, né? Essa união para que essas mudanças, essas transformações aconteçam. Então é isso. Primeiro, eu acredito muito nessa mudança do adulto
em primeiro lugar. Maria Montessori falava muito isso, né? Que a partir da gente, de nós, é que a gente vai transformar e harmonizar o ambiente. E isso é, para mim, eu acredito, né? Como uma direção mesmo. E ainda mais hoje em dia que as crianças têm pouca presença do adulto, né? Então essa presença precisa ser trocada, né? As telas pela presença do adulto, né? Em maior quantidade e qualidade, para que as crianças possam também ser contempladas no que elas estão sentindo, pensando, porque se o adulto não está ali perto, quando vem as questões internas, com quem que ela vai dividir? Como ela vai colocar isso para o mundo? Né? Ela vai colocar isso para o mundo chutando uma árvore, destruindo alguma coisa. Então, assim, os adultos, né, esse olhar precisa estar muito atento e sensível para tentar perceber quais são as necessidades daquela criança. E para isso o adulto precisa estar disponível, né? E aí na natureza, porque a natureza ajuda com tudo isso, né? Como a gente já falou tanto aqui. Verdade, Carol, verdade. Você colocou uma coisa bem importante. Eu não estou dizendo, né, quando eu falo assim, eu não estou dizendo que não existiriam, né? Os transtornos, as doenças, enfim, elas existem sim, e a gente precisa cuidar delas e ter um acompanhamento, mas o quanto para todas as pessoas, essas e outras, a natureza ela Sim, é um fator de saúde, né? O quanto a gente precisa da natureza para a gente ter saúde é, e, e para a gente se manter integral. saudável, né? A sua pesquisa aí fantástica e, e buscar Exatamente. e para a gente se encontrar na nossa ancestralidade, né? Ontem, essa semana, uma pessoa me falou, né? Que eu falei que eu ia fazer essa live com você. Aí me falou, você sabia que nós vemos muito mais tons de verdes do que qualquer outra cor? Aí eu falei, não. Aí ela falou, isso tem uma pesquisa que mostra isso, porque é a nossa ancestralidade de ter contato com a natureza e com o verde. Então, o nosso olho, ele consegue distinguir muito mais tons de verde do que qualquer outra cor. Eu achei isso fantástico, né? O Que quanto a gente lindo. carrega dentro da gente um, uma herança que a gente ignora, que a gente joga na lata do lixo. E a gente não deveria. É uma necessidade nata mesmo do ser humano, né? Então, a ancestralidade, né? Eu acho que isso volta para os povos originários, os povos indígenas, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem preciosidades de histórias, de vida, de lições, que é importante. Eles são as vozes da natureza. A gente da cidade já esqueceu, não consegue entender a linguagem da natureza. Eles traduzem isso para nós, para que a gente se reaproxime. Então, acho que essa ancestralidade também é importante a gente estar aberto para ela, né? O corpo, eu acredito que no corpo fica essa memória, mas os povos originários, eles estão aí para que a gente estude, para que a gente se debruce no que eles estão traduzindo como vozes da natureza, né? Sim. A Vivi falou aqui, o melhor remédio é a natureza, e depois ela escreveu embaixo que o verde é a cor da cura. É verdade, né? Não é à toa. Carol, Boa lembrança. que delícia essa conversa com você. É sempre muito, muito bom, né? Te encontrar, conversar com você. E eu sempre ganho muito das nossas reflexões. Acho que você traz assim uma paz, uma calma e esse olhar reflexivo que para mim é essencial, porque eu também às vezes me desconecto, né?
E eu queria te agradecer por essa live linda. Eu sei que você tem uma recomendação, uma lista de livros de recomendação aqui para o pessoal, que eu também já botei na minha lista aqui, que eu quero ler todos, para quem quiser saber mais sobre esse contato com a natureza. E para a gente encerrar, Sim. eu queria que você contasse para a gente, que você falasse com as famílias, com os educadores que estão assistindo a gente, e desse qual dica você dá e uma orientação, né, para a gente se encontrar aí na natureza. Eu queria agradecer primeiramente a você por essa abertura, né, que é tão importante. A nossa história, a gente já tem uma trajetória que a Montessori nos uniu também. Foi a gente, para quem não conhece, gente, ou para quem não sabe, a gente se conheceu lá há 15 anos atrás, naquela escola Montessori que ela contou no início, das borboletas. Foi lá que a gente se encontrou e desde então a gente se reencontra em muitos caminhos, né, Carol? Nesse lugar encantado que deixou marcada, né, por toda a nossa vida e muitas pessoas preciosas que surgiram naquele momento. Acho que foi um momento muito auspicioso, vamos dizer assim. Realmente é um lugar muito especial, que eu carrego assim com muito carinho mesmo. As pessoas, as memórias, né? Foi um momento único ali, eu acho, para quem viveu. Sim. E eu agradeço muito por esse encontro que faz muita diferença na minha vida. Então, eu acho que é isso que a gente precisa lembrar, das pequenas coisas, das pessoas que fazem parte da nossa história, da nossa vida. As coisas pequenas estão sendo banalizadas, né? O cheiro da flor, isso me emociona porque é muito simples, né? E um abraço de um amigo, eu acho que essas coisas simples é que a gente tem que retornar para isso. O cheiro da terra molhada, né? Sim, sentiu. Gente, o cheiro da terra molhada, a gente traz tantas lembranças, traz tanta coisa para nós, e as nossas crianças precisam disso para ter essas memórias. Né? E a gente nem falou dos riscos, mas o quão importante é os contatos na natureza, de viver os riscos também, né? Verdade! Daria uma live, uma outra live falando sobre os riscos. Que sim, as crianças precisam correr riscos, mas calculados, cuidados, né? Então, eu acho que é voltar esse olhar para as pequenas coisas do dia a dia, no caminho, né? Eu acho que isso é importante. Quando eu vou caminhar, ou quando eu vou a pé para algum lugar, olho no caminho, vejo alguma flor, peço licença, pego, colho, ponho numa caneca em casa, em cima da mesa, no almoço. Sabe? Eu acho que são essas delicadezas que fazem a gente sair do automático. São coisas muito simples, né? Mas que a gente só precisa se abrir, se disponibilizar para isso. Verdade. Verdade, Carol. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou botar. Eu acho que é melhor a gente deixar a lista de livros na publicação. Eu acho. Tá. Eu vou porque senão eu vou ficar falando aquilo. Não, eu vou colocar a lista nos comentários. E, de novo, mais uma vez, muito, muito obrigada. Acho que a gente precisa repetir, porque realmente esse tema natureza, ele dá... É muita coisa, né, que abrange. Sim. Porque é a nossa conexão com a ancestralidade, é o nosso emocional, é a nossa saúde, é o nosso desenvolvimento cognitivo, é a nossa capacidade de entender os riscos, né? E conseguir medir aí o quão seguro é, onde que eu posso ir, onde eu não posso ir. Enfim, tem muito tema, muita coisa para discutir. São. E eu são profundos, são assuntos profundos, né? Porque cada ponto que você falou dava uma live inteira.
Dá sim. Obrigada pelo chá, viu? E aqui nos comentários, ó, todo mundo agradecendo, falando que foi bom, que gostou muito, gratidão, bom Que feriado na bom. natureza, parabéns por trazerem um tema tão importante, que a gente poderia ficar horas falando, que delícia, verdade. Sim. Muito, muito bom. Obrigada Obrigada, a pessoal, todos, obrigada, Carol. a todas. E caso você Obrigada, esteja em Dani. Campinas, eu acabei não falando, né, Carol? Mas caso esteja em Campinas ou perto de Campinas, passa no Espaço de Ser, dá uma visitinha. E se você quer conhecer mais sobre o Montessori, como fazer Montessori em casa, ou se você trabalha numa escola Montessori, que é recursos, o Vila está recheado de recursos para professores, educadores, para pais, para famílias. E eu também trabalho com a consultoria, então tem aí opção para todo mundo, para todas as famílias, para todos os tipos, para criança, leva lá no Espaço de Ser. Enfim, vamos trazer mais natureza para essas crianças e mais contato com nós mesmos, com o nosso ser, né? Isso mesmo. Estou esperando a visita de vocês. Obrigada, Bom viu? feriado, Um bom fim de beijo, semana. Dani. Tchau, tchau. Para você também. Tchau.